Muito bem, nós vamos então falar sobre Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Esse livro foi escrito pelo próprio Amós, se acredita que foi o próprio Amós que escreveu lá entre o ano 760, 750 antes de Cristo. E Amós, como nós falamos, ele era um pastor, cuidava de gado, e também era um homem que apanhava frutas, né? Ele apanhava frutas, colhia frutas. E essa época aqui já era a época em que no reino do sul, em Judá, reinava Uzias, e no reino do norte reinava Jeroboão II. O reino do norte era o reino de Samaria, o reino de Israel. Já havia essa divisão, porque isso aconteceu depois da morte de Salomão. Então houve divisão. E o que estava acontecendo em Samaria? Em Samaria, eles mudaram o culto a Deus, mudaram os sacerdotes. Havia apenas uma religião de fachada, misturada com o Estado, misturada com a política. E Deus vinha alertando a esse povo que ele não estava se agradando daquilo. Por quê? Porque era um tempo de muita prosperidade, de muita riqueza, mas essa riqueza estava concentrada apenas em algumas pessoas. Os pobres estavam sendo injustiçados, e nós vamos ver isso aqui. Ou seja, a riqueza estava sendo adquirida de uma forma errada. Explorava o pobre, o necessitado, e o culto a Deus era apenas um culto de fachada, porque o interesse era apenas político e econômico. E você sabe que a função do Estado é ajudar aos necessitados. Essa é a função do Estado. E quando o Estado não faz isso, cabe ao homem de Deus, e era o que acontecia naquela época, que os profetas se levantassem para denunciar a corrupção e os desmandos dos governadores, das autoridades. Mas os profetas, Tereza, eles não faziam isso por quê? Porque estavam todos comunados. Então não havia voz profética, não havia quem denunciasse aquele desmando, aquela corrupção, aquela religião de fachada, falsa. Não havia profeta. Os que haviam estavam comunados com o Estado. Os políticos. Eram os políticos, comunados com os políticos. Aliás, é o que nós vemos hoje no Brasil. Você vê alguma voz profética no Brasil? Porque o Brasil vive afundado na lama da corrupção. Mas cadê os líderes religiosos para denunciarem a corrupção? Eles não podem fazer isso. Eles não fazem isso, sabe por quê? Porque a maioria está envolvido também na corrupção.
também dos políticos corruptos. Então o que Deus fez? Deus levantou um profeta, que na verdade não era profeta, mas uma voz profética de um pastor de ovelhas, de um apanhador de frutas, para anunciar e para profetizar que Deus não estava se agradando daquilo e que viria o juízo. E para anunciar que o rei da Síria, ou seja, a Síria, iria invadir Samaria e iria destruir Samaria, iria arrancar as cabeças dos homens, os assírios, porque eles eram cruéis, eles arrancavam a cabeça dos inimigos, faziam montes de cabeças, eles violentavam as mulheres, eles levavam jovens pendurados como se fosse por ganchos na boca, como se fossem animais. Como se fossem animais. E Amós estava profetizando isso, dizendo isso. E por causa disso, por causa dessas denúncias, que não eram denúncias populares, então estavam tentando calar a voz de Amós. Até que no capítulo 8, Deus diz assim: chega, acabou. Como se Deus tivesse dado um basta. E aqui nós vamos ver o que Deus fala. Então, Amós capítulo 8. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: que vês, Amós? E respondi: um cesto de frutas de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Ou seja, era a época da colheita, o momento de colher, o momento do fim, de chegar o juízo. Porque quando Deus mostra esse cesto de frutos de verão, é porque já havia acontecido a colheita, ou seja, era o momento de acontecer. E Deus diz: chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Aí vai vir o juízo de Deus, mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Porque Deus não estava agradando daqueles cânticos, porque eram apenas cânticos sem vida, cânticos apenas de fachada, porque a religião estava corrompida. Deus não estava se agradando de nada daquilo. Diz o Senhor Deus: multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Então Deus, aqui através de profeta Amós, está dizendo que a Síria, os assírios vão entrar em Samaria e vão destruir tudo. E aonde havia cânticos, haverá uivos. E cadáveres em todos os lugares. E foi o que aconteceu. Mas ninguém esperava que isso acontecesse. Sabe por quê, Teresa? Porque Samaria, naquela época, estava muito bem economicamente. Os ricos viviam muito bem.
mandavam vir marfim de fora para poder fazer as suas camas, usavam óleos caríssimos importados, viviam ostentando. E a pessoa que está bem assim nunca sabe quando o dia mal chega. Né? Não, nunca imagina, né? Que alguma coisa possa acontecer, porque o seu dinheiro, imagina, dinheiro ligados ao Estado. Quer dizer, aquela sensação de bem-estar, de poder. Só que essa riqueza vinha da opressão que era feita aos pobres. Nós vamos ver aqui. E Deus vai falar agora, a ruína de Israel está perto. E ele vai dizer, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Porque era isso que estava acontecendo. Eles tinham ganas contra os necessitados. Destruíam os miseráveis da terra, não havia justiça. Os pobres estavam sendo esmagados, tanto pelo Estado como pela religião. Exatamente igreja, né? O que acontece hoje. Hoje, vamos falar do Brasil. O Estado brasileiro massacra os pobres. E as religiões, principalmente aquelas que se dizem evangélicas, massacram também os pobres. Massacram. Na verdade, os cultos, a religião é apenas uma fachada para enriquecer alguns. E não diga você que nós estamos aqui fazendo uma denúncia de coisas que acontecem hoje, porque é o que está aqui na Bíblia. Vai estudar para você ver se o livro de Amós não fala exatamente sobre isso. O livro de Amós fala exatamente sobre isso. Dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. O que era isso aqui? Eles sabiam dos calendários religiosos, que era a lua nova, que era o sábado. Só que no sábado e na lua nova, eles não podiam vender. Eles não podiam abrir os seus celeiros para vender. Então eles ficavam desejando que aqueles dias passassem logo. Porque na verdade eles queriam era lucro. Só pensavam no lucro. Só pensavam no lucro. E esses dias, que eram dias de lua nova e dias de sábado, eles não podiam vender. Então você veja que hoje, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa. Se reúne as pessoas para arrecadar dinheiro. Se reúne as pessoas com a única intenção de arrancar o dinheiro. E o que eles faziam depois que passavam a lua nova, que passava o sábado? Eles faziam o quê? Diminuíam o efa, que era uma medida, enganavam, e aumentando o ciclo, porque o dinheiro era peso. Então aumentava o peso do dinheiro e diminuía a medida do que a pessoa levava. Procedendo dolosamente com balanças enganosas, enganadoras. Então pesavam, enganando o povo. E o Estado era conivente e a religião também era
conivente. Ou seja, o Estado não fazia nada contra a religião que explorava a fé das pessoas. E a religião não fazia nada também com o Estado que explorava o povo. Não havia, o povo estava perdido. Só Deus para poder intervir. E foi o que aconteceu. Porque na realidade, meu irmão, minha irmã, quando a religião se mistura com o Estado, não dá certo, acabou. E você pode observar que todos os impérios e todos os grandes impérios, antes deles caírem, eles se corrompem primeiro por dentro. Quando eles caem é porque já estão corrompidos há muito tempo por dentro. E normalmente, ninguém imagina que aquele império vai cair. Porque ninguém imaginava que Samaria fosse invadida. Os ricos que estavam ali, os religiosos que se aproveitavam do povo, estavam seguros. Deus vai dizer: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Quer dizer, quando é que vai passar a lua nova? Quando é que vai passar o sábado? Porque aqui eles estavam tratando as pessoas como objeto, como números. As pessoas eram vendidas por sandálias. Compramos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália. As pessoas eram tratadas como um produto, como uma coisa. Já viu quando tratam as pessoas de coisa? Ou coisa, ou coisinha? Estavam tratando as pessoas como coisas. Sabe? O ser humano não tinha valor. Para os ricos e para os religiosos dessa época. Para os políticos. Só viam como números. Então, é hoje. Quantos votos aquela comunidade ali vai me dar? Eu vou comprar aqueles votos ali por dentadura, né? Vou comprar aquelas pessoas por uma telha, por um saco de cimento. E na religião a mesma coisa. Vão trocar o dinheiro delas por uma trombeta. Vão trocar o dinheiro delas. Vão ver aqui quantas bíblias eu vou vender. Quantos envelopes eu vou dar. Quantos escravos eu vou ter para trabalhar para mim. Na época das eleições. Quantos vão fazer boca de urna. As pessoas são vistas assim. E Deus está condenando aqui eles e dizendo para eles, em outras palavras, vocês estão piores do que os pagãos. Porque os pagãos, quando eles vendem, as pessoas vendem os seus inimigos, que eles conquistaram em batalhas. Vocês estão fazendo isso com os seus irmãos. Vocês estão fazendo isso com os seus irmãos. Vocês são piores ainda do que os incrédulos, do que os pagãos, Deus está dizendo. Porque aqui Deus está falando com a casa de Israel. Deus está falando com a casa de Israel, com o reino do norte. E aí Deus vai dizer qual vai ser o castigo. Jurou o Senhor, versículo 7, pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, por causa dessas coisas, não estremecerá a terra
porque Deus anuncia aqui um terremoto, e anuncia também que quando vier a invasão da Síria, será como a terra tremendo por causa da invasão dos inimigos. E não se lutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito, como se fosse uma enchente. Terremotos, enchentes, tudo isso. Só desgraça. Né? Só desgraça que viria. E veja que aqui não era o diabo, era Deus permitindo. Mas Deus já tinha avisado muitas vezes, porque Deus avisa. No próprio livro de Amós fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos. Então, muitas coisas que você vê acontecendo, meu irmão, minha irmã, tem a permissão de Deus. O versículo 9, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Vai acontecer de repente. Aqui é uma linguagem, né? Que se usa para coisas que acontecem de repente, que a pessoa não estava esperando aquilo. É uma linguagem figurada de Deus dizendo, quando acontecer vocês não vão estar nem esperando. Versículo 10. Deus está dizendo, converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. A coisa foi tão triste que Deus compara a um luto por causa de um filho único. Só quem já perdeu um filho consegue imaginar a dor de perder um filho. Parece que ontem eu estava vendo uma notícia de um treinador de futebol do Fluminense. Ele já treinou também, acho que o Flamengo, Abel Braga, que o filho dele é de 18 anos, não sei se era filho único, mas caiu da cobertura e morreu. Meus pêsames para a família do Abel Braga. Na semana passada, um rapaz também jovem, auxiliar, pastor auxiliar da Igreja Universal do Reino de Deus, no Ceará, foi assassinado brutalmente. Só quem já perdeu um filho sabe a dor que é. Principalmente um filho único. E Deus está dizendo que o que aconteceria com aquele povo de Israel seria como a dor, o luto por causa de um filho único. E essa dor não iria passar. Porque ele diz aqui que o fim do luto será como o dia de amargura.
Meu irmão, minha irmã, quando Amós, que não era um profeta, porque ele mesmo disse, eu não sou profeta, e nem sou filho de profeta, Deus me chamou para falar isso. Eu sou apenas um boieiro, catador de frutas. E um catador de frutas. Mas eu estou falando o que Deus me mandou falar. E tentaram calar a boca dele. Você pode ler isso no capítulo 7. Até porque os profetas estavam corrompidos, né? Claro, Então, ninguém falava a verdade. Então Deus não podia usar os lábios dele, porque os lábios deles eram mentirosos. Então Deus teve que escolher alguém. Mas Deus já vinha avisando, Tereza. Só que, você sabe, o ser humano quando chega a um status, ao poder, ele acha que nunca vai ser atingido. Sim. E muitas vezes, quando acontecem as coisas, o ser humano ainda coloca a culpa nos outros. Ele nunca reconhece a culpa, né? Nunca reconhece, ó, eu estou errando, eu estou falhando, o erro está em mim. Sempre tem alguém a culpar. Aí Deus, esse versículo é muito interessante, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Eis que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então Deus está dizendo, olha, vai chegar um dia que vocês vão ter fome, sede, mas da palavra. O que vocês estão desprezando agora. O que vocês estão desprezando agora. E sabe, Tereza, existem pessoas que elas, quando vão a determinados cultos, elas vão com sede de ouvir a palavra. Mas quando elas chegam lá, elas não ouvem. A palavra que elas recebem. Nem a Bíblia abrem. Então a pessoa entra vazia e sai do mesmo jeito. Porque ela tem sede, né? Fome da palavra. Mas ela entra no lugar assim para ouvir a palavra. Ela não recebe aquilo, então ela continua com sede, continua com fome. Uhum. E, sabe, nós temos que estar atentos à voz de Deus. Eu tenho percebido que as pessoas que têm fome e sede da palavra, elas não estão ficando nesses lugares, não. Elas estão saindo. Uhum. Só que eles não entendem que elas estão saindo porque Deus está tirando elas de lá. Eles preferem dizer que é o diabo que está tirando elas. Porque não reconhecem que estão corrompidos. Não reconhecem que já se misturou igreja com Estado, com política. Já não conseguem discernir o santo do profano. Para eles é tudo a mesma coisa. O santo e o profano é a mesma coisa. E em nome dessa falsa religião vale tudo. Vale tudo. Mas você veja no versículo 10 que diz aqui, converterei, porei, farei. Quer dizer, o próprio Deus. É o próprio Deus agindo. É o próprio Deus se manifestando. No versículo 12, andarão de mar em mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão.
Isso serve também para aquelas pessoas que vivem procurando a palavra em A, B ou C. A palavra está com ela. Às vezes a pessoa tem ali a palavra com ela. Basta ela ler, basta ela buscar. Por isso que diz, o povo sofre por falta de conhecimento. E às vezes a pessoa, ela quer tudo mastigado, né? Então ela vai lá, não, o pastor vai pensar por mim, o pastor vai ler por mim. E ela não para analisar e pensar. Porque o que falta é ela ler essa palavra. Ela viver essa palavra. Sim, e ela mesma ali conferir. Sim. Por exemplo, nós estamos aqui falando de Amós. Se você acha que o que eu estou falando está errado, confere, vá na internet, pesquise. E você vai ver se não é exatamente isso. Agora, você ouve essa pregação quando você vai num culto ou numa reunião, você não ouve, porque isso aqui não interessa. Mostrar a verdade, falar de uma religião misturada com Estado, onde as pessoas ricas são aquelas que estão lá em cima da pirâmide e elas ficam ricas explorando os pobres, sejam políticos, sejam religiosos. Para terminar, versículo 13 e 14. Naquele dia as virgens formosas e as jovens desmaiarão de sede. Quer dizer, os mais fortes, os jovens. E os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e jamais, e não se levantarão jamais. Quer dizer, mesmo passando por tudo isso, não se converterão, não se arrependerão, não vão buscar a Deus, porque continuam e querem continuar no erro. Mas você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo isso, vá lá, confira na sua Bíblia. E você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo hoje. Exatamente. E olha, busque a palavra. Se você tem sede, e se você tem fome da palavra, busque a palavra. Ela está aí junto com você. E não fique procurando uma denominação que esteja disfarçada de religião. Se você quiser procurar um lugar, procure um lugar que pregue a Bíblia, a palavra. E se você vê algum interesse econômico, pula fora. Pula fora, meu irmão. Se você vê algum interesse econômico, financeiro, pula fora. Se você vê algum interesse político, pula fora. Porque isso aí é apenas uma fachada, uma religião de fachada. Não tem nada de Deus aí. Não tem nada de Deus. Porque aonde tem Deus se condena a exploração que se faz aos pobres e aos necessitados. Quem é de Deus condena a corrupção. Quem é de Deus condena a exploração da fé. Quem é de Deus condena a exploração do ser humano, dos menos favorecidos, dos frágeis, das viúvas, dos órfãos. Condena. Condena. Por quê? Deus estava dizendo isso através do profeta Amós, que no capítulo 7, quando ele é acusado de conspiração, eu só vou ler aqui do versículo 10 para encerrarmos.
Então Amazias, o sacerdote de Betel, que aí ele era sacerdote, mas estava já comunado com a política, já estava corrompido, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. E na hora que ele estava falando isso, ninguém acreditava. Esse cara é um conspirador. Está dizendo que o rei vai morrer e que Israel vai ser levado cativo? Isso é mentira. Esse homem está conspirando contra o rei. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Ou seja, vai embora daqui. Mandou ele lá para Judá, aonde estava o templo e aonde estava o reino do sul, aonde estava o rei Uzias. Respondeu-lhe Amós: aliás, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Não queremos mais você aqui. Vai embora. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada. A tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida a Cristo. Não fique preocupado com denominações, porque o único que pode lhe salvar é o Senhor Jesus. E para aqueles que estão em Cristo, não existe nenhuma condenação.